Perspectiva para o meu futuro é ter qualidade de vida. Um segura a mão do outro e todos crescem. Então, se você fizer todo dia um pouquinho, você também vai conseguir. Se você tem fé no futuro, tenha força no presente e venha fazer esse negócio junto com a gente. O sonho, ele não é perseguido, ele é atraído. Então, se você está em movimento, não tem como você não se desenvolver no negócio. Se realmente você tem sonhos, você com certeza você vai conhecer o sistema Águia Dourada. Então você nasceu, você é obrigado a vencer. Entendeu? Então, quem surfar essa onda, quem estiver antenado dentro desse processo, meu irmão, você vai crescer muito. E eu disse, cara, isso aqui é surreal. Mas quem pega esse negócio junto com o sistema Águia Dourada é sensacional. Tem muita coisa boa para ser vivida desse negócio. Aqui dentro, participou do sistema, não tem como dar errado. A idade faz a diferença. Então o sistema Águia Dourada ele começa a abrir um novo horizonte de mentalidade. Eu falei, então essa é a oportunidade que eu estava precisando na minha vida. Mais um podcast Voando Alto, Águia Dourada. É isto mesmo. Mas olha, antes que a gente já comece por aqui, deixa eu te falar. Você chegou aí, né? Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. Se inscreve, só clicar. Tem um sininho, clica também, porque você vai receber todos os vídeos que a gente postar aqui no canal. E nesse quadro, podcast Voando Alto, Águia Dourada, hoje nós estamos com esta pessoa maravilhosa, tá? Nada mais, nada menos que Dr. André Valente. Seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. Estamos juntos. O tema é muito sugestivo, voando alto com a Águia Dourada. Primeiro pré-requisito para voar, qual é? Boa, aprender a voar. Aprender a voar. E ontem eu estava participando de uma discussão, uma conversa sobre profissionais de saúde. E a maioria, ela tem teto. Nós profissionais liberais nós temos teto e a gente não consegue voar. A gente não consegue deslanchar, né? Não, assim, fica sempre limitado naquele processo. Boa essa visão. Estudou, se tornou um excelente profissional, mas chega um ponto que não consegue passar daquilo. É por aí? Exatamente. Até porque é você, né? Você é médico, você é cirurgião, você é empresário, é pai, é uma série de coisas. Então você tem que viver também, né? E 24 horas é por aí, você não consegue duplicar, multiplicar, a não ser que você tenha um negócio que você consiga fazer isso. Independente da qualquer... Eu vou falar da área de saúde que eu conheço. Né? Então, assim, você tem médico, odontólogo, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, biomédicos e assim por diante. Então, por mais que eles sejam bem formados e ultracapacitados, o que eles podem fazer do ponto de vista financeiro tem teto, tem limite. E do ponto de vista de tempo também. Tirando essa parte profissional, se você for para o lado pessoal, dos seus sonhos, das metas, objetivos, com a família, as viagens, né, o que você quer ser, ter, viver, viver é muito mais do que a profissão. Então, esse lado geralmente não está compatível com o teto financeiro e o teto de tempo. Então, o profissional de saúde ele se limita muito no teto financeiro e tempo. Entendi. Então, para você ter um pouco mais de ganho, você trabalha pra caramba, aí perde o tempo. Se você quer mais tempo, você reduz o financeiro, ou seja, essa conta nunca está fechando. E aí os sonhos, objetivos e metas eles vão ficando cada vez mais distantes. Então aqui, onde eu encontrei no Águia Dourada, que é voando alto, é justamente isso. Você conseguir ter financeiro, você conseguir ter tempo, aí no caso, em vez de ser teto assim, não é sem um limite, e aí você conseguir conjugar isso para os seus sonhos, objetivos e metas. E além da profissão. Então tem muito médico que é só médico, ele não é mais outra coisa, porque só vive trabalhando. Tem muito personal, tem muito odontólogo que é assim. Então quando você consegue uma coisa chamada renda passiva, que eu acho que é um foco que todo profissional liberal devia ter, porque eu passei por isso, Adriano, quando eu ganhava muito bem, eu era um cara reconhecido, bem formado, clínica, tudo tal, mas tudo que eu tinha dependia do meu esforço pessoal. A força motriz, o pilar do meu negócio naquela época era eu. Quando esse pilar saiu, o negócio simplesmente ruiu com muita força. Porque eu não tinha esse entendimento, eu não tinha esse conhecimento. Através do sistema Águia Dourada, através desse processo novo, a nova forma de pensar, a mentalidade, além do plano profissional, eu comecei a pensar com novos horizontes. E eu vi que eu tinha que ter um sistema de rendimento de negócio, além do meu tradicional, algo que me fizesse uma coisa chamada renda passiva. Que o recurso viesse e que o tempo viesse, mesmo independente de mim. Muito boa essa visão. Olha, nós estamos falando aqui com o André Valente, médico,
ele é otorrinolaringologista, é cirurgião, é empresário, tem clínica, né? E também ele tem a especialidade com transplante capilar, né? Isso Sim, é assim que fala? É uma das cirurgias que a gente faz. Tá? E também é um Águia Dourada. Isso. E também é um Águia Dourada, faz parte do time do sistema Águia Dourada. E você falou ali, isso faz refletir bastante. E olha que eu não sou médico, não sou da área, mas é como se eu sentisse essa dor, né? Porque a pessoa se dedicou tanto, né, em estudos, em conhecimentos, né? Tem uma baita de uma profissão, dedica-se para valer mesmo. Tem que andar junto a satisfação financeira, tem que andar junto a satisfação de tempo, tem que andar junto a satisfação de viver a vida, né? Sim. Porque, afinal de contas, tudo passa, né? Isso. Tudo passa. Tem uma fala filosófica que diz o seguinte, o que é real para você? O material ou o espiritual? Eu lembrei agora, isso é Sócrates, né? Juntamente ali num estudo, ele falando sobre isso, né? O que é real? E aí, muita gente pensa que o real é o material, sendo que isso passa, tudo passa, tudo não fica. Então, o que fica é o espiritual, ou seja, é o que a gente vive. O que fica é o que a gente vive. Cara, isso dá para conversar bastante sobre isso. Enfim. É a sua vivência agora, né? Não é? Se você for para física quântica, nenhum material existe. Olha aí, tá vendo? Já é outra linha que a gente não vai pegar aqui. Mas Mas pegar um outro podcast e falar sobre isso. Então, assim, viva, né? Viva cada momento, cada... Eu acho que é por essa afinidade, né, que você conseguiu dar essa virada de chave. Porque, assim, então você ficou tanto tempo, de repente, sem ter essa percepção. Por quê? Como foi? E como também, por que teve a visão agora? Por que mudou? Por que percebeu isso? Eu costumo dizer que eu tive uma faculdade muito, muito cara. Minha faculdade foi aprendendo com a vida. E aí, o cara é porque você gasta muito dinheiro, ou perdendo dinheiro, gasta tempo e, principalmente, o risco de vida que eu passei, né? Assim, as situações que eu passei. Então, foi muito caro. Não só do ponto de vista financeiro, como de pessoal, de vida, de tempo também. Então, assim, eu nasci como todo mundo, né? Pai, mãe, meus pais professores, classe média, classe C. Eles sempre me educando para a educação que ia salvar o processo e tal. E assim eu fiz. Entrei na faculdade, estudei pra caramba. Então, você aprende com os pais, no colégio, com a religião, né? Com quem te orienta de todos os sentidos ali. Mas ninguém chegou para mim e contou a verdadeira fórmula do sucesso, de dar certo, de como funciona. Esses códigos não foram passados para mim. Então, os códigos que eu tinha me fez chegar onde eu cheguei. Eu cheguei no ápice daquilo que eu aprendi. Chegou ali, pum, bateu, teve um teto. Qual foi o ápice? Eu era um excelente profissional. Não estou dizendo isso eu da boca para fora, eu digo pelo histórico, pelas pessoas que falam. Resultados, né? Resultados provam isso. Né? Eu tenho mais de 35 mil pacientes, fiz mais de 5 mil cirurgias, tenho 27 anos de formado, me sinto bem profissionalmente. Então, assim, o resultado mostra. Eu tive um excelente resultado. Se for para o lado público, eu já fiz secretário de Estado. Se for para o lado privado, já fiz uma série de coisas. Então, assim, por mais que eu fiz tudo isso, eu tive um limite. E quando eu comecei a enxergar que eu tinha que pensar um pouco nos meus sonhos, nos meus objetivos, quando eu fui sincero comigo mesmo, eu vi que tinha muita coisa que eu não tinha conseguido. Você foi um dos mentores que chegou para mim. André, me conta aí seus sonhos. O que você tem ainda, expectativa de vida? Eu praticamente não tinha mais. Eu estava vivendo o dia a dia, assando e comendo, e aquele um dia após o outro, só simplesmente sobrevivendo no processo. Eu não estava vivendo aquilo que eu queria viver, porque eu já tinha até esquecido. Porque esse massacre que você passa às vezes na vida, você vai acabando deixando os sonhos de lado. Você vai deixando de sonhar, né? Literalmente apaga os sonhos. Fica até com vergonha de falar de um sonho quando era adolescente, criança, coisas do tipo. É o primeiro erro que você tem. Hoje eu tendo um filho novamente, ele nasceu novinho, eu já vou fazendo sonhar o máximo possível. E quando meu filho ou minha filha me perguntasse, papai, quero ser astronauta. Papai vai ser. Meu filho vai ser, papai vai te ajudar. Minha filha, quero ser bailarina, quero ser médico, quero ser o que for. Vai ser, papai vai te ajudar. O pai e a mãe só precisam fazer isso. Se você der esse estímulo, a pessoa vai ter muita chance de conseguir aquilo que ela quer. Então, assim, eu retomei os sonhos
rebusquei os sonhos. E aí eu comecei a definir, e quando você começa a aprender os códigos corretos da vida, de como dar certo, eu estava falando, a gente vê muito o livro e os filmes, O Segredo. Aham. Ah, porque você mentaliza, você pensa e vai materializar. Muita gente faz isso e não consegue nada. Porque um primeiro passo é esse, você ter o seu objetivo, o seu sonho, começar a mentalizar ele, ótimo. Mas você tem outros passos que ninguém me ensinou até então. Então tem 5 anos que é aí no Água Dourada, então a gente todo um processo de mentoria, de trabalho é simples, mas eu só executava metade do processo, a outra metade eu não fazia, então não vinha. É tão simples. Então assim, hoje eu aprendi e comecei a duplicar e multiplicar para as pessoas. E quem escuta e quem consegue entender o processo e executar, consegue. Funciona. Então se é um método validado, o que coube a mim como propósito é a ânsia que eu estou, a vontade, é quando eu tenho uma característica. Quando eu vejo uma coisa boa, algo que funciona, dá certo, eu quero falar para Deus e o mundo. Então, assim, eu estou com muita vontade aqui, inclusive, Adriano, eu vou até usar o canal aqui para dizer que você é profissional de saúde, se você está nesse sistema de teto, de financeiro, de tempo, e você não está vendo o seu sonho, aqui tem um caminho. Eu me coloco à disposição de você para estar aqui junto. Tudo que eu aprendi, eu passo. Que eu aprendi com você e com todo o sistema. Então, assim, nós aprendemos juntos muitas coisas também. Uhum. Tem muita literatura. O primeiro livro que a gente lê e que tem todos os códigos é a Bíblia. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, mas ninguém consegue enxergar ali. Por quê? Às vezes o mentor religioso, ele não explicou. Mateus 7, versículo 7, tem isso, isso, isso. Faça isso. É tão simples, mas assim, faltou esse sentido prático. Está ali no livro, mas a gente não consegue ler, a gente não consegue entender. Então, a partir de um processo que eu encontrei no Sistema Água Dourada, que foi um processo de método, onde você consegue enxergar o passo a passo, e se você executar, você consegue. Todos conseguiram? Não, porque não deram passo a passo. Mas quem dá o passo, independente de formação, de ser médico, de ser o que for, consegue. Então foi isso que eu me apaixonei pelo processo. Caramba, é um negócio que qualquer pessoa pode fazer. Basta seguir o passo a passo. Então, assim, hoje eu já estou aqui no 5º para o 6º ano. Os meus resultados, eu mostro meus resultados do ponto de vista de relacionamentos, de mentalidade, do lado espiritual, de bens materiais. Todos eu tive crescimento, todos os lados, o lado social também. Então, tudo isso, assim, eu só venho a agradecer, né? É tudo isso. Muito bom. Anda tudo junto, né? Anda. Aí sim é uma liberdade plena, é uma riqueza plena, né? Completa. Isso. Porque tem uma frase que rola muito na internet e eu acho bacana colocar ela agora aqui. Fala assim, o cara é tão rico financeiramente que é pobre, né? Você já viu isso? Eu vi o cara explicando isso uma vez, eu achei mó barato. Tem tanto dinheiro, mas, poxa, não tem tempo para a família, não tem tempo para a própria vida, não usufrui daquele valor, não usufrui, né? Tem isso, aquilo, outro tal, mas não vive a vida. E a vida vai passando. É tão rico que... No nosso caso, não. Você consegue organizar todas as áreas, não é isso? Se você conseguir entender a verdadeira riqueza e prosperidade, você vai ver que não tem nada a ver com dinheiro. Olha dinheiro aí. é só uma ferramenta. Né? Ferramenta como qualquer outra, como um celular. Que muita gente visualiza sucesso ligado ao carrão, à casona ou dinheiro no banco. Não é bem por aí. O sucesso é você atingir aquilo que você se determinou a ter. Né? Seja o que for. Eu quero ser médico, conseguiu, ótimo. Eu quero fazer transplante capilar, ótimo. Eu quero morar na Perucaba, morar em São Paulo, eu quero ter o carro. Conseguiu, é o seu sucesso, é a sua prosperidade. Agora, o sucesso é onde você chegou, atingiu. A prosperidade é mais, é um estilo de vida, é você exalar aquilo ali, né? Então você está ali passando para as pessoas esse sentido de prosperidade, porque tem muitas pessoas com milhares, milhões de dinheiro, de reais ou dólares numa conta, mas aplica a escassez e a avareza. Né? Então, assim, o sucesso é uma coisa, a prosperidade é outra, e no sistema a gente aprende essas duas coisas. Porque, na maioria das vezes, a vida da gente é tão sofrida do ponto de vista de dia a dia. Às vezes você está trabalhando num palácio, mas você está ali sendo escravo daquele local e é lindo, mas... E você é o dono da chave do palácio ainda. Exatamente. Você é dono da sua própria prisão. Você tem a chave para sair da prisão, mas você não consegue. Isso são o quê? Empresários, industriais, profissionais liberais... Para onde você for, você encontra 95% da população está assim.
Eu, graças a Deus, eu pulei para os 5%. Você conseguiu romper a bolha. Consegui. Porque isso é uma bolha, né? Você fica ali, não é que você não está vivendo, você está vivendo aquela bolha, você está vivendo aquela bolha, aquilo ali, né? Aquela rotina. Quando, às vezes, até pensa de, poxa, poderia ter um estilo de vida diferente. Aí quando vai ver o vizinho, o colega, ou tá igual ou é pior. Aí fala, não, é assim mesmo, né? E você começa a aceitar aquela bolha, você vai vivendo ali, igual um peixinho que vive num aquário. Ele tá vivendo ali, né? Ele tem um oxigêniozinho, alguém dá uma raçãozinha, tem até umas coisinhas artificiais ali para simular o oceano. E ele começa a achar que, tá bom, o oceano é isso aqui. Só que ele tá num aquário, né? Se ele sai fora, esse sai fora que a gente tá falando aqui, né? Esse pulo aí, né? Isso. E isso tem muito a ver com, você falou a palavra, né? Propósito. Você tem um propósito, a vida muda. Porque qual o propósito que levou uma pessoa a ter isso, a viver esse estilo de vida? Você tem um propósito muito grande. Você acabou de citar, tocar em vidas, levar não só a questão da saúde médica que você faz, o trabalho, mas em outro âmbito, a saúde mental mesmo, a saúde de prosperidade. Você falou de propósito, prosperidade, deixar um legado. Você falou isso agora há pouco. E isso é muito, muito importante. Porque o que é que a gente vê com a maioria, uma grande massa? Vive numa vidinha, assim, de um bom profissional, aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, trabalha e tal, e aí final de semana é pra casa, aí tem um happy hour, tem um joguinho, é uma coisinha que gosta ali, de repente um culto que ela vai no final de semana, e volta pra casa. E fica naquilo ali, e aí segunda-feira de novo. E de novo, né? E é de um jeito que chega, às vezes, ela tira umas férias, mas é umas férias assim, vai ficar em casa mesmo. Ou seja, o propósito dela, está muito pequeno, né? Ela vai viver naquela vidinha. Tem muita gente assim. Tem muita gente assim. Já quem tem um propósito, ele é diferente. Né? É isso, eu acho que tá aí, de repente, algo para estimular quem está assistindo aqui e falar assim, poxa, o que é que eu tenho que fazer para também ter essa visão? Acho que um propósito cai bem, né? Cai. E assim, tudo isso aí tá ligado a uma coisa chamada mentalidade. Se você conseguir uma mudança de mentalidade, né? Porque assim, a mentalidade expressa os resultados que você tem hoje. Então, e principalmente essas pessoas que passam ano após ano, dia após dia, mês após mês, anos e anos e anos, tendo os mesmos resultados. No automático ali, né? Tá no automático, então, e outra que se habitua, não vê outros horizontes, não consegue. Até bíblio, quem não cresce, quem não sonha, quem não tá ali nesse período de crescimento, você padece. Então, você está estático ali. Pegue suas pernas e deixe de usar. Por 30 dias, elas afinam. E para você recuperar não é fácil, inclusive. Eu passei por isso no meu acidente. Então, assim, a gente é feito para estar em movimento, a gente está andando, está crescendo. Você sabe que Deus nos colocou uma coisa no nosso organismo, no cérebro, chamada dopamina. A dopamina, ela faz com que você deseje cada vez mais. Infelizmente, também ela está ligada à dependência química e outras coisas. Mas assim, se você souber aprender a usar a sua dopamina no sentido de desenvolvimento pessoal, de crescimento, porque a dopamina fez com que a humanidade se desenvolvesse. Nós temos o que temos hoje de tecnologia, de sonhos realizados, grandes sonhos da humanidade. Por exemplo, a invenção da telecomunicação, do transporte, do avião, ir para a Lua, as grandes construções, a engenharia. Tudo cresceu porque o homem ele não ficou satisfeito, ele foi cada vez querendo mais coisas, mais e mais e mais e mais. Isso tem a ver com a dopamina. Então você tem sua dopamina no cérebro, como todo mundo, basta aprender a usar para o bem. A maioria está usando o quê? No sentido de dependência química, para o narcisismo, para a obesidade, né? A compulsão pelos alimentos. Então, assim, todo mundo está usando muito desse lado. No nosso sistema, a gente começa a poldar esse lado de cá e jogar a dopamina para o lado do crescimento pessoal. Isso eu garanto que eu consigo fazer com as pessoas. A gente tem o nosso sistema aqui, ensina você a trabalhar a mente, o subconsciente, como é que essas frequências vão trabalhar para que exista um sinergismo para o seu desenvolvimento. Então, não dá para explicar aqui no podcast, porque são muitas e muitas mentorias que eu passei, você passou e a gente também transmite, mas assim, essa mentalidade faz a diferença. Então, o sistema Águia Dourada, ele começa a abrir um novo horizonte de mentalidade. E aí a mentalidade vai trazer os resultados. Muita gente me pergunta às vezes, André, você já está bilionário, você está não sei o quê, já tem jatinho, tá não tenho ainda. Não tenho ainda.
Ainda. Mas aqui, ó, mentalmente, eu já tenho tudo aquilo que eu quero. Questão de tempo. Então, cada um não é obrigado a ter jatinho, Ferrari, não é nada disso. O que assim, eu acho uma blasfêmia, eu acho um pecado você não utilizar aquilo que Deus nos deu. O livre-arbítrio, de querer realmente... Deus está nos olhando, Ele não interfere. Para mim, Deus não interfere na nossa vida. Mas Ele deu todas... Está aqui as ferramentas. Eu estou dentro de você. Queira, peça, busque, bata na porta. Você vai ver a porta aberta, você vai encontrar, né? E você vai ter todo esse processo de reconhecimento, esse presente. Então, assim, eu acho que Deus, ele não só se orgulha, mas ele se realiza no ser humano. Então, assim, todo mundo tem esse direito, todo mundo tem esse poder. 95% da população simplesmente nem sabe que tem, ou se sabe, não usa. Então a gente tem que começar a mudar essa mentalidade, aí vem o propósito, vem os resultados, e aí vem a vida próspera, feliz. A gente não é para estar sofrendo, e uma luta, vou pro corre, né? Aquele se melhorar estraga, então, pelo amor de Deus, né? Vou acabar com isso. Boa. Muito forte isso, muito forte, né? O Sistema Águia Dourada, ele foi fundado com esses pilares, né? De transformação de vidas. As pessoas que se envolvem no Sistema Águia Dourada e estão tendo resultados, é aquela que veio com intenção, com afinidade de vencer, de melhorar, de aprender, de duplicar, porque a gente aprende, ensina, aprende. É algo muito, muito bacana. E sentir-se pertencente a isso, né? Você, meu médico, que é meu médico da minha família, muito antes de se envolver com o Sistema Águia Dourada, né? Sim. Muito antes, né? Já era meu médico da minha família, fez cirurgia da minha filha, enfim. Aí depois chega um ponto, porque é isso também, foi bom lembrar disso, né? De repente a gente conhece alguém, ou tem um amigo, um familiar, e você descobriu algo e quer que essa pessoa já perceba de imediato. Mas ela não está num momento. Isso. Né? Não adianta forçar a barra, não vai querer. O nosso exemplo ele é muito vivo para isso, né? Chegou um ponto na nossa ali, médico, paciente, cliente, nos tornamos amigos e tal. Chegou um momento que, peraí, André, o que você acha disso aqui? E olha que você já me conhecia, assim, que não só como paciente, me conhecia como que eu já mexia com esse tipo de negócio, que eu já tinha uma parceria com uma multinacional, que eu era esse cara mesmo que a gente falava. Mais 10 anos que a gente já conhecia. É tanto que a gente ia fazer. Eu ia me consultar, você me consultava ali, e eu querendo ir embora, não, fica mais, a gente ficava conversando. Isso, trocando ideia, né? Agora consulta real 5 minutos e 45 era de conversa. Muito bom para ambas as partes. Então, chegou um momento que é isso, né? Esse momento, é esse momento que chega em você que está assistindo agora e fala assim, poxa, eu também posso. Mas não só de falar, de sentir isso. Que você falou, Deus nos deu isso. Nós temos essa coisa de treinar o cérebro a ponto de eu sei transformar meu momento em uma felicidade. Sim. Só em pensar, né? Eu posso pensar na música que eu gosto, numa cena que eu já vivi na vida, algo assim, e isso já começa a gerar essas, você falou, dopamina, essas coisas todas, né? Sim. Começa a gerar aquele sentimento assim, pô, de felicidade, de alegria, de paz. Aí vem a serotonina também. Serotonina, vem essas coisas aí com a medicina. Enfim, isso eu posso treinar. Sim. Independente do estresse que eu esteja passando. Mas isso não é fácil. Isso não é fácil. Uma coisa, Adriano, muita gente fala, isso aí você já nasceu com dom e talento. A maioria é treino, é você se permitir conhecer algo diferente, é você se dedicar, é disciplina. É muito diferente. Se você pegar numa sala de maternal de bebezinhos, né? Até primeiro ano, coleginho lá, tudo pequenininho, as criancinhas, todos estão bem no iniciozinho, podem ser qualquer coisa. O que vai fazer um ser e o outro não ser? Simplesmente essa construção mental. Sim. E outra coisa, você com 20, 30, 50, 60 anos, vamos dizer que você não conseguiu chegar lá onde você chegou. A partir de agora, desse momento aqui que você está vendo esse vídeo aqui, você tem condição de dar uma guinada de chave, você começar a construir uma nova mentalidade. Claro que ela não vem do dia para a noite. As chaves, pessoal, virada de chave não é só uma, são centenas. Quantas vezes eu sentei e nós temos o programa Livro do Mês. Sim.
É um grande programa. Você lê o livro, discute e tal. Eu tinha a minha experiência, você tinha e outras pessoas ali, dezenas de pessoas falando. Como aquilo ali foi construindo uma mentalidade. Na hora você não enxerga. Você só vê depois. Só vê depois. Né? Aí você vê o mais do mesmo. Quantas vezes a mesma informação. Só que cada vez você vê um olhar diferente. Aí eu comecei a ver, caramba, que coisa boa. E a gente acha que é mais do mesmo. Não é. Não é. O mesmo fato está acontecendo, só que o olhar do observador mudou. Sim. Né? E aí você se remete, por exemplo, um time que dá certo, que tem resultados, é o time que treina, que está junto. Né? Então, assim, quantas vezes eu nesse período todo, e assim, por N motivos, a brasinha foi saindo um pouquinho da fogueira e você disse, André, venha de volta, para não perder o calor da brasinha, tudo isso. Né? Então, assim, tudo isso vai construindo. Quando você vê, pulou de patamar. E quando pula de patamar, o resultado vem e aparece. É desse jeito mesmo. E isso tem muito a ver com o ambiente que você está, as pessoas que você está envolvido, né? Sim, o ecossistema é fundamental. É muito forte isso aí, né? Muito forte. Tem gente, mas não, eu consigo. Não, ele é realmente com as pessoas que você está envolvido. O time que você faz parte, onde que você está jogando, né? Onde que você está jogando? Você está jogando com as pessoas da liga maior ou da liga menor, né? O ambiente ele é muito forte. Você acredita nisso também? Acredito. Essa é uma das mentorias que você me passou foi essa. Que liga, a gente quando fala liga, por exemplo, no Brasil, a gente conhece muito a série A, B, C e D do brasileiro, do futebol. Qual é o nível de série que você quer? Você quer série D, série B ou série A? E na série A, você quer estar lá no rebaixamento ou quer você ter que brigar pelo título? O tempo que você vai gastar na Terra é o mesmo. Basta saber onde você quer estar. Quando uma dessas mentorias, caramba, eu quero estar disputando o título na Série A, para depois ir para o Mundial, para a Libertadores e para o Mundial. Eu não quero estar lá embaixo. Então, isso é o quê? É mentalidade, se permitir capaz e posicionamento, aí vem a disciplina, a resiliência e assim por diante. Escolheu isso, né? Você escolheu isso aí. Aí vai trilhar esse caminho, sabendo que haverá obstáculos. Sim. Vai ter obstáculos? Vai. Já tem que ficar certo com isso. Quando você decide mudar, quando você decide vencer, o fracasso também decide lhe derrubar. Aí você começa a encontrar os obstáculos na sua frente e você tem que superar eles, porque só superando que você vai ficar forte. Só superando que você terá experiências para contar. Até a palavra obstáculo, você pode pensar como um trampolim ou um degrau. Porque para você subir um monte, um Everest ou uma escada, você tem que dar esse esforço, né? Então esse obstáculo não é uma barreira, é uma coisa que vai te elevar no processo. Né? Você vai... uma coisa que eu ouvi com o nosso amigo Pedro Alani, que é uma pessoa muito sábia, na vida, ou eu ganho ou eu aprendo. Ou eu ganho ou eu aprendo. Eu achei fantástico isso, e é verdade. Então, o obstáculo nada mais é do que um trampolim, se você vai ter que conseguir superar. Agora, se você olhar para ele e se achar incapaz, realmente foi uma barreira. Então, mas para quem é águia... E principalmente dourada, não existe isso, né? Deixar um legado. Tem uma frase de um filme clássico, com certeza quem está assistindo aqui também já assistiu esse filme, O Gladiador. Sim. Tem uma frase que é muito clássica, ele fala assim, o que você faz agora ecoa na sua eternidade. Cara, isso eu acho isso muito, muito massa, muito, muito top, eu gosto pra caramba. Né? Quando você tem esse desejo de deixar um legado, quando você tem esse propósito na vida, quando você entende que você vai tocar em outras vidas, que você um dia vai deixar de existir como matéria aqui, mas que o seu nome será lembrado, ecoado na eternidade. Olha que lindo isso, né? Que poderoso isso. O que me leva a isso? O que é que eu estou fazendo hoje? As ações que eu estou fazendo, o negócio que eu estou construindo, as pessoas com quem eu estou me envolvendo, o estilo que eu me apresento para o universo, né? Você leva tudo isso a um ponto de, poxa, vai ficar para a eternidade ou não? Né? Isso é muito importante. Você falou no início da nossa conversa aqui, consegui tudo que tá na área da medicina, isso é aquela coisa, cresci, mas no momento que eu saí fora, o negócio desmoronou. Né? Então, o que você está construindo, você é a principal força, porque se for, então você não tem um negócio, o negócio tem você. No dia que você sai do negócio, o negócio acaba. Aí tem uma frase que é muito massa também, eu gosto pra caramba. Você precisa ter um negócio que seja sistematizado. Que ele funcione por um tempo, você ali, claro, né? Mas
ele começa a ficar sistematizado de uma forma que eu saio do negócio e o negócio continua. Com certeza. Eu não preciso viver o operacional 24 horas do negócio. Não preciso. Que aí eu faço uma viagem, a gente vai agora para Dubai, e não vai com aquele sentimento de culpa, né? Poxa, tô saindo, vai ser 15 dias maravilhosos lá passeando, mas quando eu voltar, terá um problemão para corrigir, porque eu deixei a empresa, deixei os negócios, ou tô tirando de onde eu não posso, então vai fazer uma falta enorme esse valor que eu vou gastar numa viagem, sei lá. No que nós construímos, quanto mais você faz isso, melhor fica. Sim. Porque você percebe o que? A liberdade de um negócio exponencial, que cresce a passos galopantes sem que você precise estar exatamente dentro da operação, a partir do momento que você constrói. E o sistema Águia Dourada é isso. Você está construindo isso aí. Sim, sim. Eu aprendi o processo. Claro, no meu dia a dia a gente vive, trabalha, faço cirurgia, amo fazer cirurgia. Gosto de estudar outras coisas. Né? Agora eu já terminei a formação. Na verdade, assim, o cirurgião ele se forma com o passar do tempo, tem uma curva de aprendizado. A minha já está muito longa e boa. Eu faço cirurgia de base de crânio, faço mastoidectomia. Eu tenho cirurgia de ouvido que só tem 3 pessoas no estado de Alagoas que faz, eu sou um deles. Olha aí, ó. Então, assim, aí eu fui para a área de transplante capilar. Eu faço rinoplastia, que é plástica, autoplastia, blefaro. Aprendi a fazer isso já há mais de 20 anos. E venho fazendo. A última que eu fiz foi há uma semana atrás, pra você ter uma ideia. Aí eu entrei agora em transplante capilar, com a cirurgia artesanal e muito mais simples do que essas que eu citei. Então, quando eu vou lá operar, eu não sou um André que começou agora, eu sou um André que já tem 27, 28 anos de cirurgia de forma intensa. Então, a minha habilidade cirúrgica ali conta muito no processo. Sim, né? Conta muito no processo. O ato de eu estar ali, se tiver alguma complicação, eu sei fazer manejo de intensivo, trabalhei em UTI, eu sei fazer tracostomia, eu sei sair o paciente, fiz a CLS, que é o suporte avançado em cardiologia. Então, todo esse processo ali, o André está levando essa bagagem, então você não vai estar com, porque o André começou agora. Não. O André já tem 30 anos ali de experiência, tá agregando mais uma técnica. É muito mais fácil para mim e é o tipo de coisa que eu acumulei esse conhecimento. Essa sistemática aí eu não consigo multiplicar, né? Mas negócios sistematizados, né? Situações... Eu estava pensando aqui quando você estava falando. Vamos citar a Disney. A Disney, até hoje funciona, ele morreu tem muitos anos. Ele não viu nem a maioria dos parques. Uhum. E a família nem está mais com... A Disney não é mais a família, é um SA e tal. Se você for olhar... Steve Jobs, mais recentemente, a Apple continua, ele já morreu. Se você for olhar a Coca-Cola, os fundadores originais morreram há muitos anos. A Boeing, a General Electric, do Thomas Edison. E no Brasil a gente tem um exemplo de legado daquilo que você faz, vai para a eternidade. Ayrton Senna morreu há 32 anos. Vai fazer esse ano, 32 anos. Então pessoas de 32 anos para cá nem viram ele, mas todos esse tempo aqui de 32 anos, a maioria dos brasileiros absolutos sabe quem é e estuda seu legado e aquela força, fé, né? E até hoje a semente que ele plantou hoje está gigantesca, gigantesca. Então, assim, se você quer jogar esse jogo de Série A, de você estar ali, você tem que ir para essa sistematização. E a sistematização não é complexa, ela precisa ser entendida. E até porque se fosse complexo, não dava para passar a sistematizar. Então, assim, se você quer uma sistemática que funciona, simples, e a gente está falando aqui também de negócio, não é só trabalhar a cabeça, tal, tem o lado também, um modelo de negócio, né? Que é outra coisa que a gente pode falar agora ou outro dia, mas assim, se você quer uma sistemática simples, validado, eu valido e muita gente valida, e que mudou minha vida, não só no sentido do negócio em network marketing, mas também no sentido de vida pessoal, profissional, espiritual, social. Tudo isso que a gente falou aqui é a sistemática que o Águia Dourada tem. E outra coisa, o Águia Dourada inventou tudo? Não. Ele foi trazendo peças importantes, coisas boas, e é um processo que vem muito antes até de você, né? Sim. Você veio e esse processo está aqui, composto de várias pessoas, um ensina o outro, e é um processo que, eu vou lhe dizer uma coisa, é transformador. O processo é transformador. Isso eu digo olhando no seu olho de coração e agradecendo. Uau. E agradecendo mesmo. E assim, eu
eu sinto muita vontade de a gente pegar uma... É um sistema que dá para todo mundo. Eu tenho muita vontade de pegar as pessoas, não é botar num ônibus não, meu amigo. É para a gente trazer uma legião, para a gente fazer uma multiplicação e uma modificação da nossa sociedade. Essa sociedade aí que está triste, está deprimida, que está na escassez, que está na insegurança, né? Então, assim, nessa ignorância que nós vivemos. Então, assim, eu não quero ser uma ilha, nem o sistema o Águia Dourada tem que ser uma ilha. A gente tem que ser transformador e multiplicador. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Muita gente freia porque prefere estar no ruim. Minha vida tá bom, tá no ruim ali, no ruim, do que acreditar numa possibilidade de melhora 10, 20, 30 mil vezes mais, sendo que ela vai precisar se esforçar. É esse precisar, essa mudança de margem. Sim. Essa mudança de margem que a pessoa fica ali, né? E você falando aí, né, sobre as qualificações, a sua experiência, não é o André, é o Dr. André Valente. É um cirurgião, é um médico, é um outro patamar. O André é o André que a gente vai ali e come um baião de 2 lá no Ceará, lá em Fortaleza, né? É o André que a gente... Poxa, vamos lá, André, tirar uma foto lá no Taj Mahal. Aí é o André. Mas o profissional é o Dr. André Valente, cirurgião, otorrinolaringologista. Muda, sabe? Quando você percebe isso também, a coisa... Você vai percebendo assim que... Caramba, peraí. Eu não sou um bola murcha. Eu sou bola cheia, né? Eu não sou morno, eu sou quente, né? E isso é bíblico, você falou da Bíblia também, isso é bíblico, não é? Porque se você for morno, vai vomitar, não pode, é quente ou o que é que você é? Então, é quente, é bola cheia, é um negócio sério, é coisas boas, pessoas boas, produtos bons, empresa séria, mercado bom. Qual é a minha chance de ser bem sucedido se eu me envolvo com o Dr. André Valente? Diga para mim. Olha, se você conseguir assimilar a minha vontade, minha fé, os passos que eu dou, a base que eu tenho científica, de onde tudo aquilo que a gente passa, tal, eu tenho um propósito, mas tem também uma base de conhecimento. Se você usar isso aí, seja o que você for, você tem como dar certo 100%. Precisa ser médico? Não, de forma alguma. Até porque essas bases, a gente citou um grande livro que a gente usa, a Bíblia. Isso. E outras situações. Então, assim, esse é um método que qualquer pessoa pode usar. Eu queria até aqui, uma coisa que eu aprendi a fazer nos vídeos, nas gravações, era assim, a gente fala, tal, discute, né? E o pessoal vai assistindo e gostando, e vai vendo, e caramba, eu quero... E depois a gente não fala como é que eu dou o primeiro passo. Vamos falar aí, como é que a gente dá o primeiro passo? Porque eu só vim conhecer isso porque você me convidou e eu me permiti a buscar algo novo. Não, André, você tem um perfil de network, eu não sabia o que era. Aí um jantar que nós fizemos tal, e a partir daí eu entrei num portal. E esse portal me fez crescer muito. Então fala pra mim, fala pra gente. Pronto. Agora. Como é que faz? Lá. Você que se identificou com essa conversa aqui, talvez você vive esse problema de teto financeiro, de teto de tempo, e não está realizando as suas grandes sonhos, as suas metas, objetivos, aquilo que você quer de verdade, ou se você esqueceu até o que você quer, aqui já é um primeiro caminho, um primeiro passo. O interessante é que todas as mentorias, você precisa entrar no sistema, né? Nós trabalhamos no sistema em rede, esse processo que duplica e multiplica, do ponto de vista de negócio, mas é também de conhecimento. Aquilo que você recebe, você vai doar, e aí outro vai doar, outro vai. Então, assim, se habilite no processo. No caso nosso, um dos pilares, a gente tem um pilar físico, financeiro, mental, espiritual e social. No pilar financeiro, você precisa ter algo para ter renda, independente da sua. A sua você já sabe, você já ganha, você já sabe o seu perrengue, já sabe tudo. A gente está dando uma porta para um novo negócio. O negócio chama-se Network Marketing. Está ligado à indústria do multinível. Nós escolhemos uma indústria que é muito séria, ética, tem quase 50 anos de existência, com capital, fábrica, com capital próprio e, principalmente, produtos naturais de alta eficácia. São superalimentos como esse aqui, a base de aloe vera,
onde você vai ajudar as pessoas do ponto de vista de saúde e bem-estar, e ao mesmo tempo você vai estar desenvolvendo no negócio. Para isso, você precisa ter os direitos da fábrica para começar a desenvolver o negócio de representação da marca e formação de rede. Sim, perfeito. Vai formar rede, a gente vai ensinar como, vai dar todo o caminho, todo o processo. Então você vai ter um pequeno investimento, hoje, atualmente, nós estamos aqui em fevereiro de 2016 e 26, eu não sei como fica perpétuo, né? Mas hoje é em torno de $450, vamos botar porque a longo prazo o dólar vai... que atualmente dá R$2.600. Isso. Não tem negócio. Até um carrinho de confeito custa mais do que isso. Não tem negócio que você monte só com esse valor. Sim. É um negócio que você não vai ter funcionário, você não vai ter estoque, você não vai ter ponto comercial, você não vai ter que abrir e fechar, você não vai ter que ter a obrigação de estar lá todo dia. Não. É um negócio que vai ter liberdade, você não precisa aprender a gerenciar nada. É um processo onde você entrou nesse modelo de formação de rede. Então, aqui, você se habilitou na fábrica lá, você pagou para a fábrica e a fábrica mandou os produtos para você conhecer os produtos e começar a formar essa rede de consumidores. Entrou nesse processo sobre nossa tutela, sobre nosso aval, né, sobre nós nos responsabilizando por você no processo, inclusive na própria fábrica. É uma avalização, chama-se patrocínio, Sim. É o sponsor. Quando a gente faz isso por você, a gente tem, não é por obrigação, é por paixão, por amor. A gente tem todo um processo aqui para te passar. Isso. Todo esse passo a passo. E é claro que é uma escadinha, você começa com o básico bem feito já vai lhe dar muito bom resultado. Depois você começa a subir de nível e os resultados vêm. Do ponto de vista mental, físico, financeiro, espiritual. Você começa a sentir a evolução ali Isso. no processo. Então, já sabe, quanto custa? R$2.600, $450, você vai pagar para a fábrica te dá uma micro franquia. Que vai já lhe dar o quê? Até desconto para você comprar os produtos de qualidade com mais baratos, né? Não é venda, ninguém está falando aqui em vender nada, porque... Se tornar um vendedor? Não, vou me tornar um vendedor? Pelo contrário. Na minha rede eu falo, não venda. Eu não sou contra nada, porque a gente se vende, não vendemos sempre, mas assim, é um sistema que não precisa vender. Então assim, imagina, vou falar em um minutinho como é que funciona o negócio. Imagina você indicar produtos de qualidade, direto de fábrica com desconto. Então as pessoas que vão comprar da fábrica com desconto, elas vão ter um produto de qualidade e direto de fábrica, ou seja, com um valor de custo lá, mais baixo. Então, imagine que você indicou esse produto para várias pessoas. Imagine que essa compra média está em torno de R$400. A gente está falando de superalimentos, e aí você vai puxar aí vamos botar na prática, um gel dental, um desodorante, um shampoo, uma vitamina, um ômega... Essencial. Um protetor solar, o que você gasta no supermercado R$400. Então você vai indicar produtos excepcionais, direto de fábrica com desconto, e vamos dizer que custou R$400. Vamos dizer que você, numa cidade aqui, como nós estamos hoje, de 250 mil habitantes, você encontrou 100 pessoas que começaram a consumir esses produtos direto de fábrica. Por você ter feito isso, você vai receber de retorno de royalties aproximadamente R$12 mil. Para qualquer pessoa. Seja conta de padaria, bem fácil. Bem fácil. Para qualquer pessoa, R$12 mil paga quanto faz diferença. Quem sabe até muda de vida. Quem ganha um salário 2 já faz muita diferença. Faz. André, mas 100 é muito. Não. Faça um por vez, eu tenho 35 mil pacientes. Aí é muito. Mas eu fiz do dia para a noite? Não. Eu fiz com dedicação, com esforço, com paixão. Seriedade, ética. Então, assim, esse processo você vai construindo. Vamos dizer que eu só consigo 10, 20, você já tem faturamento. Você já vai ter retorno financeiro e você vai estar principalmente transformando a sua mentalidade. E quando você começa a transformar a sua mentalidade, os resultados vão vir. E não só nesse negócio. Isso é só uma forma a mais de você ter uma diversificação de renda. Você vai melhorar o que você faz hoje também, porque eu melhorei. Melhorei muito como médico. Olha aí. Muito. A minha visão hoje de medicina de terceira geração veio desse processo. Porque você começa a encontrar pessoas boas que começam a te dar a oportunidade de pensar diferente, e você também ajuda elas e assim por diante. E aí eu cresci muito como médico também. Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho diversificação de renda eu aplico em bolsa de valores. Eu nunca sonhei em fazer isso. Hoje eu tenho um relacionamento pessoal, de amoroso, assim, de cônjuge, como eu nunca tive na minha vida. Então, tudo isso porque eu me permiti de acordo com a minha mentalidade. E aí você começa a encontrar seus pares.
e começa a ter resultados. Isso de todos os pilares. Profissional, pessoal, intelectual e assim por diante. Caramba! Então, cara, só não faz quem não quer. Meu Outra Deus. coisa, na minha descendência, eu tive um estalo e dá... porque 2.600 é muito. Se você conseguir um cartão, eu consigo dividir em 24 vezes lá na fábrica. De cento e poucos reais, de R$170. No mesmo mês, você ganha mais do que isso. Então, você praticamente está sendo financiado para ter um negócio. Sim. No mesmo mês a gente consegue fazer, porque eu falei em 100 pessoas, 3 aloe vera dá 12 mil, vamos botar 10 pessoas, você vai ter uma mágica que vai pagar de sobra isso e você vai estar aprendendo. Tranquilo. E o principal, o sistema Águia Dourada custa quanto? Depois que você está habilitado, faz parte do time Águia Dourada, porque você pode vir fazer negócio junto com o Dr. André Valente, que está aqui comigo, ou você está aí na sua cidade, aí você tem, eu tenho aqui alguém que é desse negócio. Procura saber se ele faz parte do sistema Águia Dourada. Se faz parte, então se envolva. Quando você faz isso, já automaticamente está habilitado a participar de todas as mentorias que o sistema Águia Dourada dispõe, que é todos os dias. Mentorias online, presencial, ao vivo, personalizada, de todo jeito. Pegar na mão. Pegar na mão mesmo para você. As mágoas. Mas quanto custa? Nada, não custa nada. Custa ela fazer parte. Custa, só isso. Só ela fazer parte do sistema. O custo é ela fazer parte do sistema Águia Dourada. Olha, eu vejo mentorias hoje, você também, de coisas que você paga no final de semana 20, 40 mil reais. Que passam conteúdo. Sim, sim. Mas eu vejo muito conteúdo aqui, muito mais até que muitas mentorias caras, e você tem que ir, não é gratuito, é no intuito de desenvolver as pessoas. Sim. Não tem um desembolso financeiro, mas tem uma coisa, só está no Águia Dourada, só está aqui quem realmente quer desenvolver. Quem quer? Não, aí sim, né? Porque isso está no próprio Mastermind, né? Fala lá na Lei de Triunfo de Napoleão Hill. Se junta-se várias pessoas para a criação de uma ideia mestra e uma destas pessoas ela está negativa, quebrou. Não funciona. Então, deve ser parado de imediato aquele momento, aquele Mastermind. Ou seja, quem é que se junta conosco? Quem é que está conosco? Primeiro, está habilitado, né, no negócio e fazer parte do sistema Águia Dourada. Segundo, realmente demonstrar interesse. Você nem precisa, de repente, saber ler ou escrever, mas tem interesse? Pronto. Demonstrar interesse de forma real, tá ali com a gente. Aí é esse tipo, né, esse perfil que a gente busca, porque é assim que a gente se sente feliz, estando colado, estando junto e falando assim, vamos, não solta não, fica colado aqui comigo, porque você vai vencer também, porque o passo que nós já passamos, talvez, se você não fez, a gente não vai deixar você fazer ele errado. Tem que fazer do jeito que é certo, que é esse aqui. Então, não tem como dar errado. É impossível dar errado nesse negócio. Se fizer da forma que tem que ser feito, com as pessoas certas e o negócio certo. É isso. Uma coisa que nos dá segurança é essa. Nunca dá errado. Se você fizer o passo a passo. Porque ou dá muito certo, ou fica ali, parado, zero. Mas errado não dá. Não tem como. E quem vier e ficar... Quem vier estar com a gente mesmo, não consegue ficar parado. Não consegue. Você vai se movimentar. Né? Tem uma das frases que a gente usa muito, movimento gera movimento. Né? Movimento gera movimento. Né? Se você vê a água, se a água ficar parada, ela adoece. A água dá bicho, dá mosquito, dá dengue. A água adoece. Você vê, é de movimento. Água corrente. Entendeu? Tem que estar em movimento. Nós estamos em movimento. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o intuito de um podcast como esse? Poxa, levar essa mensagem e você sentir esse desejo de dizer assim, poxa, quero fazer parte dessa turma. Porque se você for olhar ao longo da história da humanidade, né, desde dos primeiros registros, dos papiros que você vai ver, as pessoas se juntavam, grandes mentes se juntavam, pessoas com interesse, pessoas que tinham realmente a vontade e o propósito de revolucionar, de causar isso. É tanto que assim a gente tem tantas as evoluções do mundo que a gente tem hoje, porque pessoas decidiram um dia, um momento, se juntar, conversar, dialogar, encontrar o caminho, o outro levanta e fala, não, já fiz isso, dá errado desse jeito, faz assim que dá certo, é por aqui o caminho. Então a gente acaba construindo isso com um número de pessoas que, cada um nas suas profissões, cada um com as suas habilidades, e que todos ali juntos vai a um sucesso individual de cada um de nós. Cara, isso é muito bacana. Sim. É por aí? Isso aí, eu lhe digo uma coisa, assim, a gente está vivendo uma mudança de era, uma nova economia,
com inteligência artificial, com mudanças de profissões, com um sentido diferente da sociedade, você vê que até os países, as guerras, tal, né? Então tem uma série de coisas que a gente está vivenciando essa mudança de era. Ou você se adapta a esse novo processo. Se você ficar no século passado, meu amigo, é devastador. É devastador. Então, assim, eu acho que aqui a gente já falou tudo que tem que falar no sentido de esse estímulo, né? Assim, cara, eu digo, vou olhar no seu olho aqui, ó. Isso é uma grande oportunidade. Assim, eu tive que ser humilde, vamos dizer assim. Talvez o médico porque eu sei muito, eu sei aquilo, então pronto. Eu baixei minha bolinha, eu me permiti isso e hoje eu dou graças a Deus. Obrigado, gratidão, né? Gratidão eterna. E digo uma coisa, então assim, se você tocou o coraçãozinho, se você viu algo que faz sentido para você, tem os canais, tem as nossas redes sociais. Como é que acha? Como é que encontra o Dr. André Valente? No Instagram, que é fácil, manda direct, é dr.andrevalente, tá lá no Instagram. Tem o meu WhatsApp, que é 82999683887, também estou à disposição. Esse é o meu telefone pessoal. Olha aí. Isso é uma coisa que assim, eu estou realmente engajado nesse processo de mudança. Nós estamos fazendo um movimento. E essa onda que está vindo, esse movimento vai ser muito grande. Então, se você quer estar nessa onda, nesse movimento, não se preocupe como vai ser, não. Todo esse método vai ser passado. Você já sabe quanto custa para se habilitar na rede lá para essa parte financeira, para como fazer. Tem essa chance de 24 vezes. Tudo o que puder ajudar e facilitar, a gente vai fazer. O mais importante é você buscar esse sentido e propósito. Se jogar, se dedicar. Então, assim, a gente está aberto. Está todo mundo aberto. Não só somos nós, né? Tem toda uma rede aí do Águia Dourada. Tem muita gente boa. Perfeito. Muita gente boa. E está todo mundo junto. Então, venha. Para não ficar... Até a dopamina você vai aprender a lidar com ela. Valeu. Bom, chegamos aos finalmente aqui, tá? Desde já, de novo, né? Gratidão, é sempre muito bom, né? Ter essa conversa com o Dr. André Valente. Faz parte do Sistema Águia Dourada, é um dos pilares fortes do Sistema Águia Dourada, tá? Você que chegou nesse vídeo pela metade, tá? Agora no finalzinho chegou aí, ó. Assiste ele todinho, tá gravado, então vai lá, volta, assiste. E não quer perder mais nada desse canal aqui, da Adriano Aristides, do Sistema Águia Dourada, se inscreve no canal, clica no sininho e você vai receber todo o conteúdo aí de primeira mão para você. Doutor André, desde já, de novo, né? Muito obrigado. E quer fazer alguma consideração final? Fica à vontade agora. Só gratidão, agradecer a Deus, né? E assim, dizer que realmente a gente está de portas abertas. É um processo que a gente está fazendo. Eu já tenho 5, vou fazer 6 anos agora. Grandes resultados. A gente só está no início. Essa nova era que está entrando, a gente está se inserindo nela. Então, basicamente é se colocar à disposição. E se realmente você quer vencer, quer fazer algo diferente, você quer mudar essa mentalidade, aqui é um bom lugar. Eu indico muito. Gold Diamond. Gold Diamond. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.